Salve pessoal, eu sou Eduardo Refkalevski e vou falar hoje uma coisa que eu já tinha colocado no outro vídeo sobre as competências, sobre competências. Por que competências? Porque eu publiquei uma pesquisa muito bacana feita pelo LinkedIn em nível mundial. Por favor, não use a expressão a nível mundial, pelo amor de Deus. Uma pesquisa mundial do LinkedIn com base em lideranças de RH e especificamente atração e seleção de pessoas e ciência de dados de vagas que foram ocupadas, vagas ofertadas, com tudo isso que a gente imagina que possa ter de dados do LinkedIn, incluindo o Brasil foi um dos países da pesquisa. E aí o que acontece? Eles mapearam várias coisas interessantes, a gente tem muito material ali para fazer postagem, para discutir. Eu vou colocar aí no link, vou colocar no post um link para essa tradução que eu fiz, um artigo que eu publiquei no LinkedIn também, que vocês podem usar de referência. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre o campeão, sobre qual foi a soft skill, qual a competência de soft skill mais requisitada. Eu coloquei isso lá na pesquisa, traduzi. Em primeiro lugar, qual é a soft skill com maior demanda? Em primeiro lugar ficou criatividade. Então a criatividade é a soft skill mais demandada. Então vamos lá. Primeiro ponto, a própria pesquisa do LinkedIn apontou isso. A criatividade costumava ser limitada. Você fala, o criativo é o cara de publicidade, é o cara de arte. O criativo ele não consegue ter, vamos dizer assim, um viés prático para fazer. O cara para ser criativo é genial. Tudo isso aí a gente esquece. O que se está se falando no mercado? O que a gente tem de demanda em relação à criatividade? Criatividade é você resolver um problema de uma forma diferente. Resolver um problema de uma forma diferente. Então essa que é a ideia da criatividade que a gente tem e que é uma coisa que está cada vez em alta. Por que está em alta? Porque a gente tem mudanças muito grandes no mundo e você não pode contratar um sujeito para resolver os problemas de hoje. Não pode contratar um sujeito para resolver os problemas que estão no livro de administração. O Richard Uchoa, que é uma das referências que eu tenho aí no LinkedIn, ele diz o seguinte: o sujeito vai fazer um curso superior muito mais preocupado com o diploma que ele vai receber do que propriamente com o conhecimento que ele tem. Então, muitas vezes acontece isso e muitas vezes a própria instituição, o foco dele lá é um diploma, que aí depois a pessoa faz um termo que se usa, né? Você vai lavar o diploma quando você faz uma pós-graduação numa instituição de mais peso que você fez, achando que isso vai resolver. Não vai. A grande questão das competências é que você tem que pensar uma coisa assim diferente. Se é para você fazer o que todo mundo já faz, basta o pessoal aposentar o pessoal que está lá mais tarde. Basta você manter todo mundo para fazer a mesma coisa. E a empresa tem esse desafio. Então a criatividade é uma coisa em alta. Por isso que você vê muitos dos processos seletivos que tem umas coisas inusitadas. Eu não tenho que avaliar o que você sabe. Eu tenho que avaliar o que você não sabe, mas que você tem capacidade de aprender rápido. Então é aquele tipo de coisa, como se você colocar uma questão numa prova ou num processo seletivo que nem você sabe a resposta. Aí se o cara responder que o cara é bom, Então eu digo que pra gente avaliar a criatividade, ou você coloca realmente uma situação dessas completamente inusitada, ou seja, eu faço um treinamento para isso, simulo alguma coisa, põe um game, faço alguma coisa com uma visão diferente, ou eu faço o contrário, eu faço a pergunta mais quadrada que existe. Por quê? As pessoas têm ideia, que vem desde lá do século XIX, do romantismo, que para ser criativo eu tenho que ter limite. Eu vou ser o gênio, para isso eu preciso de liberdade para criar. Isso aí não bate com a realidade. É só a gente ver a década mais criativa da música popular brasileira no século XX, que foi a década de 70, foi a década que teve talvez das maiores censuras. Aí o Chico Buarque, com aquela genialidade dele, fazia músicas como Afasta de mim este cálice. Ou então fazia outra, Apesar de você. Então ele usava metáforas para fazer esse tipo de coisa, e aí esse tipo de liberdade. Aí é só a gente pegar a arte tradicional, por exemplo,
a gente vê aquela arte lindíssima cristã da Idade Média, você tinha cânones que o que você podia fazer e que não podia, que você tinha que seguir, e ainda assim você tinha uma criatividade. É muito mais, tem muito mais assim da essência assim da obra de você entender do que propriamente uma coisa externa, só porque é algo diferente. Então as pessoas hoje confundem criatividade com você chocar, fazer uma coisa inusitada. Não, criatividade é uma coisa absolutamente simples, que é você resolver o mesmo problema de uma outra maneira, de uma maneira diferente, de uma maneira original. E aí o que a gente pode falar? A pesquisa do LinkedIn mostra um pouco isso, como as empresas têm que se preparar para aproveitar os criativos, mas eu vou deixar aqui algumas coisas que eu já vi nos livros de criatividade que falam sobre isso. Primeira fonte que a gente vê da criatividade é o seguinte: hoje, quando a gente fala em trabalho colaborativo, coworking, inteligência coletiva, a gente vê que são os pontos de vista. Então eu sou um defensor radical das equipes multifuncionais. Então, por quê? E você colocar um engenheiro com um psicólogo com outro, cada um vai ter uma perspectiva diferente de um problema. Por mais que a criatividade a gente dê o enfoque individual, as pessoas com quem você se relaciona vão estar ligadas à tua criatividade. Então, se você só trabalha com pessoas que pensam igual a você vai responder da mesma maneira, com as exceções de praxe. Então, quanto mais você abrir a cabeça, o pessoal fala sair da caixa e tal, mas a gente tem que sair da caixa social. Então, essa que é a diferença que a gente tem. Então, eu acho que há diferentes pontos de vista que a gente vai ter, conhecer pessoas, ler a arte, a gente ver um livro, a gente assistir um filme, isso que a gente chama de cultura, são formas da gente ampliar o nosso repertório e conversar com as outras pessoas. Então, é uma coisa assim que até bate-papos informais, você conhecer os outros é uma coisa que funciona muito bem. E as pessoas tímidas têm um macete que pode ser usado por elas. Quando você conversar com uma pessoa e você está tímido, não sabe o que falar, faça pergunta. Pergunte. Deixa a pessoa. Por exemplo, você está andando na rua, não conhece a pessoa. Mas vou fazer o exercício para interagir com essa pessoa e melhorar, desenvolver essa minha competência. Você pergunta, a pessoa está passando cachorro, posso fazer carinho? Ele morde. Quantos anos ele tem? Então falar isso aí, fazendo pergunta já é uma coisa legal que você deixa o outro fazer. Você cria o vínculo, mas você não se expõe. Uma segunda coisa da criatividade interessante, que é a gente ter uma espécie de pit stop. A gente precisa de momentos para a gente parar, para a gente refletir, para a gente relaxar. E isso podem ser coisas simples. Às vezes você descer para tomar um cafezinho, o pessoal que fuma, agora a gente não vai falar sobre isso, as pessoas que conseguem dar um break para alguma coisa podem utilizar isso, podem utilizar esses momentos para chegar e refrescar. É quando você está fazendo um texto muito grande, chega um momento que aquilo já está te bitolando. O limite que tem é de você mesmo ter o estresse. Aí você dá uma relaxada na cabeça para isso. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas criativas, são pessoas que têm bom humor. Mesmo as pessoas que têm o humor do mau humor, que é uma coisa muito legal, que as pessoas são tão fechadas, mas elas são criativas para falar de uma coisa diferente. Então isso é muito bacana. O Rui Castro tem um livro antigo em que ele falava isso, do mau humor, de pegando frases de pessoas mal-humoradas que eram muito legais, porque elas ajudam, elas são irônicas também, elas são inteligentes e elas mostram outro ponto de vista. Então, isso aí, a gente saber usar o humor, saber ter o distanciamento é uma outra coisa importante para criatividade. E um terceiro ponto da criatividade, que aí, particularmente, eu defendo, não sei até que ponto que isso pode ser geral, mas para mim funciona muito, para pessoas com quem eu já trabalhei, orientações que eu fiz, isso funciona muito, que é não despreze o poder de uma folha de papel. Então você colocar no papel, você escrever, você fazer esquema, algo visual, um diagrama de expansão, colocar em tópicos, você vai fazer isso, te ajuda muito para a criatividade. Por quê? O nosso cérebro acaba funcionando melhor, você coloca algo lá, mesmo que seja para você pegar e jogar fora. E aí vale para tudo. Por exemplo, desde você ter anotações em papelzinho, post-it que você leve no bolso, até esses celulares que você pode fazer anotação, eu acho que são coisas importantes. Então o papel, você colocar no papel aquilo que você vai fazer, seja um planejamento, uma aula, aquilo que você vai falar, isso aí é fundamental. Então eu acho que esses são os pontos bem interessantes para falar sobre criatividade, ok? Não deixem de colocar seus comentários nesse vídeo.